Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 2 do mês de julho do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 3 do mês de Tammuz do ano 5782. Estamos aí com 299 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E nós estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia para o Shabat, que é o próprio Shabat, o sagrado dia do Shabat. E então, nesse 7º dia, nós temos aí diante de nós, realmente, o encerramento da Parashá semanal. Nós temos a nossa Parashá desta semana, Korach, e durante o transcorrer da semana vimos aí realmente os aprendizados sobre a questão da rebelião de Korach, né? E os ensinamentos aí pertinentes para que não sejamos contados, né, entre os rebeldes. Louvamos a Hashem por podermos chegar então em mais uma semana sendo completada, pois a semana se completa com o 7º dia, o sagrado dia do Shabat. E dentro desse aspecto, nós temos aí realmente que os dias de Mashiach, a redenção final, se completará no 7º milênio. Então, o 7º milênio, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ele poderá ocorrer a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo. Amém, ve amém. Então, nós vamos para a conclusão da nossa Parashá semanal, né? Temos aí hoje, a partir das 18 horas, a nossa live sobre a Havdalah, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. E imediatamente, na sequência, nós temos aí o tributo ao nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Esse tributo em memória, estaremos aí trazendo a sua biografia, algumas coisas pertinentes à sua biografia, as suas obras, lições, aprendizados, né? E também teremos aí um momento, né, de separarmos uma tzedakah, uma porção, né, de doações, exatamente para aplicarmos o ato de justiça, né, para beneficiar uma ou mais famílias, dependendo da arrecadação, né, para suprir as necessidades, né, de famílias, pessoas necessitadas, né? Então, nós teremos aí esse momento também a partir das 18 horas. E aqueles que quiserem contribuir conosco, né, somar conosco na Tzedakah, né? Então, está aí, né, na descrição o Pix, e é só enviar o seu Pix para Atos de Justiça, e aí nós estaremos separando exatamente essas doações para esta finalidade, ok? Baruch Hashem. Então, amados, nós estamos aí na nossa Parashá da semana. Vamos para a nossa conclusão. Vamos aí mandar aí as nossas saudações, né, aos amados que sempre estão aí presentes nas nossas lives por aí afora vai, ok? Então nós temos aí o José Carlos de Santos, né? Temos aí o Pedro Reis Silva de São Carlos, interior de São Paulo, o João Oliveira, a Maria Aparecida Santos Silva, lá de Dias Dávila, Bahia, a Vani Ivonete, Recife, Pernambuco, Nelson Gonçalves, o Marcos Almada de Araújo, Salvador, Bahia, o Claudemir Messias de Goiânia, Goiás, a Nayara Oliveira do Rio de Janeiro, o Vitor da Silva, Vitória, Espírito Santo, né? Temos aí o Marcos Vinícius Geraldo, Piracicaba, interior de São Paulo, o Toinho Teles Bonito, Bahia, a Vilma Guermandi, aqui de Pirajuí, né? A Tereza Jacinto, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Radames Nunes, Boa Vista, Roraima, o Rafael Pereira, de Dias Dávila, Bahia,
o Paulo César Fuentes Pisoli, da cidade de Socorro, interior de São Paulo, a Mary Lousane Mary, do Rio de Janeiro, a Juraci Maria, São Paulo, capital, Cida Lopes, também São Paulo, capital, a Fabiana e o Altair, né, o casal lá de Poços de Caldas, né, Minas Gerais, a Maria Isabel Gouveia, Lucélia, São Paulo, Fabiana Silva, de Mauá, Grande São Paulo, o Antônio Lisboa, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Otaviana Leal e Osair Leal, de Feira de Santana, Bahia, o Antônio Lisboa, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a Liliane Paiva e André Jaime, de Pirajuí, a Aninha Pastre Melão e o Eduardo Lourenço, aqui de Pirajuí também, o Péricles Luiz Cunha, da cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, o Wilson Abrão de Oliveira, Campinas, a Maria do Carmo Silva, Mauá, Grande São Paulo, o Ronaldo Guerra, o Roberto Andrade, aqui de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, ok? Também temos aí o Josélio Tavares, de Silveiras, interior de São Paulo, né? Temos aí a Leocádia Pereira, né? A Leocádia Pereira é da cidade de Frutal, Minas. A Cibele Ludmila, né? Lá de Lisboa, Portugal. Danilo da Silva, né? Danilo da Silva, Quixadá, Ceará. Quem mais aqui? Hoje, né? O Adão Faustino da Costa. Qual é a cidade mesmo, Adão? Fala pra gente a cidade aí que não me lembro no momento, ok? Baruch Hashem. Então a nossa sétima leitura, ela está no capítulo 18 do livro de Números, é o quarto livro dos 5 livros da Torá que nós estamos aí estudando, ok? Então, a Leocádia Pereira é de Colombo, próximo a Curitiba, Paraná. Baruch Hashem, Leocádia. Shabbat Shalom aí a toda a família. Então, no capítulo 18, a partir do versículo 21 até o verso 29, nós temos aí a sétima leitura, e os versículos 30 a 32 faz parte do Mafitir, a leitura final da nossa paraxá semanal, ok? Então nós temos aqui os presentes para os levitas, né? E os presentes dos levitas para os sacerdotes. Então, aqui o Eterno, ele orienta, né, Moshe a passar para o povo. O povo faz as suas doações, os seus presentes para a tribo de Levi. A tribo de Levi recebe as suas doações do povo todo, de todo o povo, e eles fazem exatamente naquilo que eles recebem, eles compartilham para com Arão e a sua descendência, ou seja, os Kohanim, os sacerdotes e o sumo sacerdote, ok? O Adão Faustino da Costa é de São Luís de Montes Belos, Goiás. Baruch Hashem. Então, dentro desse aspecto aqui dos nossos, da nossa paraxá, então, assim diz a partir do verso 21, capítulo 18, né? E eu dei todos os dízimos de Israel aos descendentes de Levi, como uma herança em troca pelo serviço que eles realizam, o serviço da tenda da reunião. Então os filhos de Israel não mais se aproximarão da tenda da reunião, de modo que eles não pequem e morram. Então os levitas realizarão o serviço na tenda da reunião e eles assumirão a responsabilidade por qualquer um que se aproximar dela. Este é um estatuto eterno para as suas gerações, né? Então, isso é um estatuto eterno. Como na atualidade não tem o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, provisoriamente, né,
esta aplicabilidade 100% literalmente falando, ela não está em prática. Nos dias de Mashiach, quando o terceiro e definitivo templo será devidamente construído, o terceiro e definitivo significa o terceiro templo construído e eternamente estabelecido. Ou seja, o terceiro templo, quando for reconstruído nos dias de Mashiach, lá em Jerusalém, significa que ele não será demolido, destruído, não será invadido e etc. e tal. Portanto, isso significa que a redenção final será aqui no planeta Terra, e depois da redenção final nós vamos entrar no 8º milênio, chamado de Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como vida eterna, aqui. Lembrando que, de fato, na redenção final com Mashiach, todas as kelipot, as cascas que envolvem este mundo que nós conhecemos neste momento, nesta configuração, as suas cascas serão totalmente desfeitas. E o mundo real, o mundo verdadeiro, ele começará a aparecer nos dias de Mashiach. Por isso que os 4 reinos serão completamente restaurados, retificados. Por isso que você vê lá na profecia, ou melhor, nas profecias, entre outras coisas, né? Os instrumentos de guerra transformados em aparelhos de agricultura, né? O leão, ele apacentará, aliás, ele pastará juntamente com a ovelha, né? A criança, ela brincará com a serpente, nada lhe acontecerá. O lobo e o cordeiro estarão pastando juntos, né? E inclusive, né, todos os animais, eles terão realmente a sua restauração, a sua originalidade, que é o quê? É exatamente vegetarianos, irão simplesmente, né, serem vegetarianos. Não haverá selvageria, nem no reino animal e nem no reino do ser humano, ok? As coisas serão devidamente restauradas como no princípio da criação. E assim, o mundo será transformado plenamente naquilo que Deus sempre quis fazer, como desde o princípio. Este mundo fazendo dele a sua moradia, a sua casa, né? Então, por isso, né, mais uma vez, o mundo não será destruído como alguns pregam por aí, né? Alguns pregam por aí que o mundo será destruído, que vai virar pó, né? E não é isso que diz as profecias. Inclusive, né, para simplificar aí a questão do relacionamento humano, não haverá mais guerra, significa que as nações serão completamente amigas, né? Mas tem uma outra passagem, né, que nos fala o profeta, é que os corações dos pais se converterão aos filhos e os corações dos filhos se converterão aos pais. Significa que não haverá nenhum tipo de animosidade entre pais e filhos, filhos e pais. Isso significa harmonia familiar. A harmonia familiar, isso traz fator positivo para uma sociedade, uma comunidade. Famílias que vivem bem, ela traz coisas boas e positivas para o seu meio social, sua comunidade, seus vizinhos, suas parentelas, né? E por aí afora vai. Então, esse de forma resumida, é que os povos viverão em harmonia, porque as famílias viverão em paz e harmonia, ok? Então, é isso daí. Então, segundo os ensinamentos racídicos referente a esta passagem aqui, os presentes para os levitas, então nos fala que como os presentes para os levitas estão conectados com a revolta de Korah, o tema que é da nossa paraxá aqui da semana, à primeira vista a revolta de Korah parece ser hipócrita, pois embora ele tivesse reclamado a Moshe e Arão
por que vocês se fizeram elite sobre a Assembleia de Deus, como nós vimos lá atrás no capítulo 16, esse fator. Corá, no entanto, queria ele mesmo se tornar um sumo sacerdote no lugar de Arão, mas a decisão dele foi tomar, né, de forma fraudulenta, né, a posição de Arão. Então, o pensamento racídico, os nossos mestres ensinam, que reconcilia esta contradição, explicando que Corá buscava um tipo diferente de sacerdócio, no qual os sacerdotes se isolariam e permaneceriam afastados do povo. Não há nada de errado em haver uma elite espiritual. Corá argumentaria, mas eles não devem estar sobre a Assembleia de Deus como líderes do povo. Assim como resposta direta à queixa de Corá, então a mitzvah, a ordenança da parte de Hashem, dos presentes aos sacerdotes foi dada, pois esses presentes enfatizam que os sacerdotes e o povo estão intimamente ligados uns com os outros, ao ponto de o povo manter os sacerdotes com presentes. Então, os sacerdotes dependem do povo e o povo depende dos sacerdotes. Então, essa necessidade de um e do outro veio na ordenança de Deus, vem trazer o que? A hegemonia, a harmonia, o equilíbrio e a unidade, e não da forma que Corá queria, um isolamento, né? Então vejam bem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, que é o tzadik, o justo e o líder da nossa geração, apesar da sua sabedoria, né, podemos até dizer quase que infinita, né, a sua grande sabedoria, o seu entendimento, todo esclarecimento que ele dava, ele nunca deixava ninguém sem resposta. Ele citava a Torá escrita, a Torá oral, a Mishnah, o Talmud, a Kabbalah, os escritos. Ele citava capítulo por capítulo, versículo por versículo, o que lhe fosse perguntado. A sua sabedoria realmente era algo espantoso, maravilhoso, certo? Mas ele não se isolou do povo, assim como também ele não se fez alguém assim, eu sei tudo e estou acima de todos, né? É exatamente o tipo da visão de Corá. Eu sei tudo, eu sou sabidão, então eu estou acima e estou isolado. Então, Corá só faltou dizer assim, ó, vocês precisam me adorar, né? Então, é o que acontece muitas vezes, né? Principalmente que não judeus, que têm algum conhecimento judaico, algum conhecimento das escrituras judaicas, da Torá, etc. e tal, né? Se colocam numa posição como sabidão, né? Eu sei tudo, eu estou acima dos normais, dos comuns e por aí afora vai, né? Então a pessoa se coloca num pedestal, né, intocável, por aí afora vai. Então ele está numa descendência de Corá, né? E aí fica aí, né, como um sabidão, um sabichão e não sabe de nada, né? Porque antes da honra vem a humildade, está escrito em Provérbios, né? Então, todo aquele que busca a honra, ele não tem humildade nem reconhecimento. E todo aquele que vive e buscando a humildade, não se apartar da humildade, mesmo que ele corra da honra, a honra sempre vai correr atrás dele. E é diferente a posição de Corá e aqueles que estão nesse patamar aí. Vive buscando a honra e deixa a humildade de lado. E a honra sempre corre deles. Eles se vangloriam, mas a honra corre deles. Enquanto que a honra, ela corre atrás do humilde. E o humilde corre da honra, porque ele sempre procura permanecer num espírito de humildade, simplicidade. E o nosso Rebbe era assim,
né? Então, por isso, né, amados, nós não podemos nos apartar dessa simplicidade e humildade. Por isso aqui, realmente, Deus trouxe uma palavra realmente de orientação, uma mitzvah, para que a tribo de Levi, os Kohanim, juntamente com o povo, não se apartassem um do outro. Então, a tribo dos Kohanim, dos sacerdotes, precisavam do povo para a sua sustentação diária. E o povo precisava dos Kohanim para as bênçãos sobre as suas vidas diariamente. Então, essa necessidade de um e de outro fez com que ambos pudessem viver em humildade. Então, nessa unidade, houve hegemonia, equilíbrio e, acima de tudo e acima de todos, Deus. Ponto final. É isso que nos traz realmente esta palavra final da nossa lição aqui, né? Então, continuando, isto ainda não representa uma refutação completa da posição de Korah, pois fundamentalmente os presentes sacerdotais são propriedades de Deus ou propriedade dos sacerdotes, que se encontram nas mãos do povo e deve ser devolvido aos sacerdotes. Assim, em um nível mais profundo, a ideia de que as próprias posses do povo estão conectadas com os sacerdotes ainda está ausente. Portanto, a Torá agora registra os presentes para os levitas, em que as próprias posses do povo são dadas para manter os levitas, demonstrando uma conexão ainda mais fundamental entre o povo e os seus líderes espirituais, né? Então, essa conexão entre o povo e os seus líderes espirituais é algo que continua. E realmente, as lideranças espirituais, fundamentadas no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, elas precisam continuar nessa hegemonia, né? Até que Mashiach venha restaurar todas as coisas, inclusive a construção do terceiro e definitivo templo, né? E então toda a humanidade ela terá amplamente a sua prosperidade, né? Por igualdade, né? E automaticamente todos terão condições realmente de estar fazendo as suas oferendas como presente para Deus, pois pertence a Deus, né? Junto ao Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Ou seja, todas as nações convergirão para Jerusalém, como diz a profecia, né? E nesse sentido, todas as nações também levarão os frutos da sua prosperidade em todos os níveis para Jerusalém. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa sétima aliá, dizendo, né, Deus enumera os bens que eles tinham o direito de receber do povo. A enumeração incluía porções específicas dos sacrifícios, das colheitas e dos rebanhos do povo. Também os levitas recebiam porções específicas das safras do povo, parte das quais deviam entregar, por sua vez, aos Kohanim. Então, quando Deus disse, vocês devem separar uma porção para Deus, um presente para Deus, o sacerdócio físico ter sido reservado para os descendentes de Arão, o sacerdócio espiritual, ele se encontra ao alcance de todos a partir do povo judeu. Deus chama o povo judeu de reino de sacerdotes, como explica o Rabi Moshe Maimônides. Todo ser humano cujo espírito o mova e cujo intelecto o motive a distinguir-se, colocando-se em pé diante de Deus, servindo-lhe e conhecendo-o, se santifica como o Santo dos Santos.
e lhe serão concedidas todas as suas necessidades físicas, tal como eram providas os próprios Kohanim, sacerdotes, e a própria tribo de Levi. Em outras palavras, concluindo, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele diz: reconhecemos que o propósito da nossa vida é servir a Deus. E nos dedicamos a consegui-lo, nos é assegurado a todo momento o melhor de tudo, tanto no sentido material como no sentido espiritual. Ou seja, na palavra conclusiva do nosso Rebbe Menahem Mendel, ele fala que todos, sem exceção, não somente os judeus, mas todas as nações, todos os povos que realmente se propõem a reconhecer o propósito da sua vida, qual é o propósito do ser humano, indistintamente. O propósito de todo ser humano é servir a Deus. Por isso que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ponto. Sem discussão. Nesse sentido, todo ser humano precisa procurar reconhecer isto, servir a Deus e se dedicar cada vez mais a servir a Deus e conhecer a Deus. Quando nós nos colocamos, obviamente, em marcha, em frente, em obediência a esta vontade divina, então o Rebbe conclui dizendo: desta forma, então, tudo Deus providenciará para cada um de nós, seja tanto no campo material como no campo espiritual. Por isso, que nós possamos prestar cada dia mais um serviço a Deus real e verdadeiro, buscando cada vez mais conhecê-lo, fazendo a sua vontade, e dessa forma Deus, ele providenciará para cada um de nós, seja no aspecto físico, material ou espiritual. Ele estará nos socorrendo, ele estará nos ajudando. Por isso, seja forte, seja luz, ok? E, só recordando o lembrete, hoje, a partir das 18 horas, nós estaremos aí transmitindo a Havdalah, diretamente lá do Jardim Silvestre 2, Bauru, com a comunidade local. Estaremos lá transmitindo a Havdalah e já na sequência nós estaremos aí prestando um tributo ao nosso Rebbe Menahem Mendel pelo seu passamento, a ocultação do seu corpo físico, um tributo em memória do nosso Rebbe Menahem Mendel. Então estaremos falando algumas coisas sobre a sua biografia, sua obra, seus ensinamentos, e também em memória do nosso Rebbe nós estaremos aí recolhendo uma tzedakah para socorrer famílias necessitadas aqui na nossa região, ok? Então, aquele que quiser participar conosco nesse ato de justiça, de tzedakah, literalmente ato de justiça, então nós temos aí na descrição da live, do vídeo, o Pix nosso aqui, e você envia e manda para a gente uma confirmação para que você está destinando essa tzedakah para atos de justiça. E então nós estaremos aí com a comissão local, estaremos aí fazendo como se diz, a identificação e o cadastro das famílias necessitadas, bem como estaremos aí com essa comissão fazendo aí a aquisição adequada para a necessidade daquela família. Às vezes a família não está com, vamos dizer assim, ela não está com necessidade de uma cesta básica ou ingredientes de alimentação. Às vezes ela está com um problema sério de medicação. Então não adianta nada você chegar lá com arroz e feijão, modo de dizer, e ela tem lá arroz e feijão de sobra. Ela está precisando de uma medicação, ela está precisando pagar a farmácia para comprar novos remédios.
Então aí essa comissão, ela estará vendo a real situação, né, daquela família ou daquelas famílias. Aquela que precisar de alimentação, alimentação. Aquela que precisa de medicação, pagar farmácia ou algo semelhante, então a comissão ela estará fazendo isso, né? E aí a comissão estará trazendo o seu relatório e nós estaremos aqui trazendo para você o conhecimento do relatório dos atos de justiça que você, juntamente conosco, participou, né? E estaremos trazendo aqui o levantamento, as ofertas que foram feitas, o destino, e aí você estará à parte conosco daquilo que foi feito, que será feito, melhor dizendo, ok? Então, por isso daí, a partir das 18 horas, temos aí Havdalah, tributo ao nosso Rebbe, e também teremos aí o recolhimento de Tzedakah, né, para praticarmos atos de justiça juntos, né, fazendo com que a unidade e a unicidade de Deus seja cada vez mais propagado, não somente por palavras, mas também por ações de justiça, ok? Então, até a tarde. Shabbat Shalom.